Esse corte tem a parceria da Colibril, que você pode conhecer o trabalho dessa turma aqui, chopp artesanal da melhor qualidade. Se liga então no conteúdo. Eu queria só voltar a 2019, Sim. que você falasse um pouquinho dos bastidores. Sim. Daquele que, pelo que a gente conversou, eu classifico como o gol da tua carreira. O segundo gol do Gabigol. Sim, a transmissão da minha carreira foi toda ela. Porque aquilo foi, imagino, uma explosão de emoções para você em todos os sentidos. Profissionalmente, pessoalmente. Sim. Ali você começou a trabalhar intensamente as emoções de narrar um gol importante, histórico para o Flamengo. Sim. Cara, quando aquela segunda bola do Gabigol entrou, você lembra? Não. Não lembro. Assim, eu me lembro, porque é o seguinte, Éboli e Cadu, eu como torcedor do Flamengo, eu vi o Flamengo campeão da Libertadores e campeão do mundo em 81. E eu vivi os 38 anos. A maior parte do tempo trabalhando, porque eu comecei a trabalhar em 88. Então eu trabalhava vendo os vexames do Flamengo na Libertadores da América. América do México, Cabanhas, né? Já no Fox Sports, aquele gol do Emelec no final, que o Léo Moura estava ouvindo. Aquela história do Flamengo é uma história de trauma. Exatamente. O Flamengo só ficaria fora se empatasse o jogo. Exatamente. Aí virou. E eu, rubro-negro, acompanhando aquilo tudo. Me lembro uma vez, eu estava em Barranquilha, na Colômbia, aí estava vendo o Fox Sports da Colômbia e os caras comemorando o fato que o Júnior tinha pego o Flamengo. Ela, pô, que bom, pegamos o Flamengo. O Flamengo é um time muito grande no Brasil, mas fora do Brasil, o Flamengo não tem tradição nenhuma e vai ser ótimo, porque o Flamengo não sabe jogar Libertadores, Sul-Americana. E aquilo tudo eu fui guardando, acumulando. Eu falei, pô, é verdade, os caras estão falando com razão realmente, o Flamengo pagando vexames. Aí veio 2019. E eu quis o destino, fiz do primeiro ao último jogo da campanha do Flamengo na Libertadores. E eu ficava sonhando há muitos anos, cara, desde o início da minha carreira, isso é interessante, eu não falei isso em nenhum lugar. Desde o início da minha carreira, eu sempre tive dois sonhos. Narrar o Brasil campeão do mundo e narrar o Flamengo campeão da Libertadores. Eu ficava pensando nisso. E eu falava, que era algo muito distante. E eu falava, pô, como será o dia que o Flamengo ganhar a Libertadores? O que vai acontecer no dia que o Flamengo ganhar a Libertadores? Pô, eu quero narrar isso, cara. Vai ser algo inesquecível. E aí o destino me presenteou com isso. Eu narrei o 5-0 contra o Grêmio, que foi um jogo muito marcante e emocionante. E a partir daquele dia, que foi um mês antes da final, eu não dormi direito. Eu não consegui dormir. Eu só pensava no jogo. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Me preparando para o jogo, eu falei assim, cara... Qual é a história que eu vou contar? Porque conta uma história. Eu vou narrar o Flamengo na final da Libertadores. Eu vou realizar o meu sonho. E aí os 38 anos ficavam na minha cabeça. Tudo aquilo ficava passando. Porra, lembra daquele dia? Lembra daquela eliminação? Lembra daquele jogo? Lembra daquele gol? Porra, lembra quando o Flamengo se classificava para a Libertadores, que era uma festa, porque o Flamengo demorava para ir para a Libertadores. Era muito mais difícil também. Muito mais difícil. Tudo aquilo ficava na minha cabeça, passando. E eu me lembro que na véspera do jogo eu não dormi a noite inteira. Eu não preguei o olho, que eu ficava pensando, cara, eu vou narrar o jogo do Flamengo na Libertadores. E o que resultou isso? Isso tudo me ajudou, porque eu cheguei para aquele jogo muito concentrado. Então, a emoção daquele momento, ela não me atingiu como ela poderia. Eu poderia ter chorado, eu poderia não ter narrado. Mas, assim, eu estava tão focado na realização do meu sonho... Técnica. Que era narrar o Flamengo na Libertadores, e eu percebi, antes do jogo, eu falei assim, cara, eu vou fazer o jogo mais importante da minha carreira. Então eu tenho que me preparar bem. Então eu foquei tudo naquele jogo. Tava blindado, né? Tava blindado. E eu fico vendo os vídeos, que tem um vídeo do making off, da narração do gol do Gabigol da virada. E eu fico surpreso comigo, cara. Porque eu tô em pé, eu vibro assim, com a mão assim, cerrada, mas eu tô narrando o gol. Eu tô concentrado e as palavras vão saindo e elas vêm, não tem explicação, a inspiração vem. E eu me lembrando dos 38 anos, por isso que eu falei, quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores, se não tinha, tem a partir de agora. Tudo isso são lembranças, né, dos 38 anos. Então, essa minha expectativa, esse meu nervosismo
me fez entender a grandeza daquele jogo e identificar antes que era o jogo da minha carreira. Então ali eu me preparei para aquele jogo de uma forma muito especial e acho que é por isso que aconteceu a narração daquela forma. E eu fui abençoado pelo roteiro, que foi maravilhoso. O roteiro, né? o roteiro de ajuda, outro né? mundo, de outro mundo. O controle emocional tá dentro do pacote de profissionalismo, Exato. né? Se você se descontrola, você estraga a tua narração, talvez. Exato. Você se descontrola, cai para uma histeria. E eu acho que isso é um item que quem é narrador e quem pretende ser narrador tem que ter na cabeça, assim. Você está ali, em primeiro lugar, trabalhando, né? Então você precisa, claro, você tem que colocar a emoção faz parte do trabalho do narrador. O narrador, ele vive de emoção e de passar emoção. O narrador sem emoção, ele não existe. Só que você, mesmo nos momentos de pico extremos, como foi aquele de 2019, você tem que ir até a página 7. Porque se você passar do limite, você se perde completamente. E eu acho que isso, tudo que eu contei aqui, me ajudou naquele momento a estar focado. E eu só fui perceber o que tinha acontecido no dia seguinte, cara. Eu saí de onde eu estava, fui para minha casa, tal, botei lá na televisão, aí começaram a aparecer mensagens. Pô, vi a tua narração. Aí eu comecei a perceber, e percebo até hoje, diariamente, falam comigo sobre o que aconteceu aquele dia. Uma loucura, mas assim, eu acho que tudo isso contribuiu para... Eu estava na hora certa, no lugar certo, e era a pessoa certa para fazer aquilo. Por tudo o que aconteceu. Um passarinho me contou que você nunca se encontrou com o Gabigol. Depois daquele gol. Depois daquele gol. Não, e eu cheguei no Flamengo na hora que ele saiu. Que momento. É o encontro que você queria ter? Ah, sim. E o que você falaria pro Gabigol? Obrigado. Duplamente, né? Como torcedor e como profissional, né? Mais como profissional. Porque é inegável, assim. Eu acho que esse gol mudou a vida do Gabigol. Ele virou outro jogador e eu virei outro narrador, outro profissional. Então eu fui no embalo dele. Ele fez em campo e eu completei aqui fora. Então há uma ligação, né, direta. Eu falaria para ele obrigado. E isso me dá uma tristeza muito grande de ver o que aconteceu com ele nos anos seguintes no Flamengo. Porque eu imaginava que ele ficaria no Flamengo até o final da carreira, se tornaria o segundo maior ídolo da história do Flamengo, que ele estava já nesse caminho para ser, né? E é muito marcante na história do Flamengo, é gigantesco na história do Flamengo, mas eu lamento muito o que aconteceu, ter sido interrompido esse caso de amor, um nasceu para o outro de uma maneira tão precipitada, assim. Uma pena, mas eu diria obrigado. Obrigado, Gabigol. Valeu, hein? Incrível. Alguém tem que tentar fazer acontecer. Vai rolar. Ao natural, né? E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o chopp artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.